nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à programação do culto, de missões nessa noite, dia 7 de março de 2021. Convido a Field fazer essa oração de abertura desse trabalho. Ele vai estar orando ao Senhor. Eu saúdo a todos os presentes e aqueles que se encontram no seu lar com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amados, foi me dada a oportunidade para orar. Aquele que pode ficar em pé, por gentileza, vamos conversar com o Pai, vamos tomar uma postura de reverência. Pai amado, te rendemos graças, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, por essa hora, Senhor, vindoura, e por esse momento muito importante, pois estamos diante da Tua santa e gloriosa presença. Senhor, abençoa, Senhor, é um pedido pessoal meu, todos aqueles que se encontram enfermos devido a essa pandemia, todos aqueles que se encontram desempregados, Senhor, devido a essa pandemia. Ó Pai, entra com providência, Senhor, nos proteja, derrama sobre nós as Tuas graças e sobre eles a cura e o emprego. Pai amado, abençoa também o povo de Israel, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Texto de Mateus, capítulo de número 2. Peço aos irmãos se coloquem de pé. Logo após nós teremos um período de louvor, Aí o conjunto de louvor vai estar conduzindo a igreja em adoração. Mateus, capítulo de número 2, os versículos de número 6 e o versículo de número 11. Diz-nos assim, Mateus, capítulo 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Versículo 11. Entrando na casa, aí já eram os 3 reis magos, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-o, o adoraram o menino. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Podeis assentar-vos. Versículo de 6 diz, e ele há de apacentar o meu povo Israel. Graças a Deus nós temos um pastor que cuida de nós. Esse versículo 6 fala de Jesus, o pastor, que cuida de nós, que apacenta o povo, seja ele em momentos fáceis ou em momentos difíceis como temos vivido ultimamente, devido à pandemia do Covid e devido às perseguições aos cristãos. Os cristãos são, a maioria no mundo, 31% das pessoas são cristãs. De alguma forma conhecem a Cristo, mesmo que nem todos os cristãos são cristãos que seguem mesmo a Cristo, mas professam serem cristãos. Mas também somos os mais perseguidos. E hoje nós vamos falar um pouquinho da perseguição aos cristãos na Índia, de acordo com algumas agências missionárias. E o versículo 11 diz que aqueles reis magos foram e o adoraram. Jesus é digno de nossa adoração. Ele é digno de nosso louvor. E eles caminharam muito
para ter um encontro com Cristo, para o adorar. E é interessante que eles não só se curvaram em respeito e adoração, mas também eles levaram consigo os seus tesouros e puderam dar o de melhor para o Senhor. E a um deu ouro, a outro deu incenso e o outro deu a mirra. Fora o significado, né, que as três presentes têm: da realeza, o ouro; do incenso, que é a função profética; e da mirra, a função sacerdotal. Esses três presentes eram muito valiosos. Tanto o ouro, tanto o incenso quanto a mirra tinha assim um valor comercial muito grande. Eles deram a ele os que eram de valor, era algo que valia para ele. E esses presentes certamente foram o que sustentaram essa família durante o período do exílio do Egito. Porque a hora que fala aqui, Deus falou com eles em sonho: não volte para falar com Herodes, não diga onde a criança está. E eles tiveram de ir para o exílio. Nesse momento de pandemia, nesse momento de desemprego, nesse momento de tanta tribulação, né? O meu desejo é que o Senhor sustente as famílias, que sustente os lares, não só espiritualmente, mas também financeiramente, com todos os recursos que eles precisam, né? Não só aqui no Brasil, nas nações. Vamos ter agora o período de louvor. Convido, né, o conjunto de louvor para estar adorando ao Senhor. E logo após o conjunto de louvor, nós vamos ouvir as crianças. Amém. Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor. Mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Vamos para o Senhor com o hino de Pecador, a Jesus.
estar prontos a evangelizar e levar a palavra àqueles que ainda não conhecem o Senhor, né? Hoje é um culto missionário e cada um de nós somos missionários. Podemos fazer missões de várias formas, né? Então vamos atentar para isso, né? Ver quem são os nossos parentes que ainda não conhecem Jesus ou que estão desviados. Vamos trazê-los de novo ao aprisco do Senhor, né? Aleluias. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão. Tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. E na fraqueza do meu ser, que manifesta o teu poder, eis-me aqui, preciso de ti, preciso de ti. A tua luz acendeu meu coração, e eu pude ver em meio à escuridão. Tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. Ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser, que manifesta o teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Manifesta o teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda honra e glória seja dada aos reis dos reis e Senhor dos senhores. Ele é merecedor e digno de louvor. A Ele a honra e a glória para todos sempre, por toda a eternidade. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não existe
Enquanto as crianças se preparam para louvar, eu gostaria de convidar a irmã Késia, né, com a oportunidade, nosso preleitor, irmão Tiago, assente-se aqui conosco. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui, né, no meu dia do meu aniversário, e eu vim só para agradecer muito a Deus e falar, gente, não desanima não, porque quando eu era criança, eu vivia recebendo convite para estar aqui. E meu pai nunca deixou. E lá da minha casa, eu via, passava aqui e ainda falava, um dia eu vou estar aqui. E hoje eu estou aqui, não por desobediência a meu pai, que no seu último instante ainda recebeu a salvação, aceitou ser ungido pelo pastor, sem saber que ele seria recolhido no outro dia. E eu, em obediência, não vim, mas hoje eu estou aqui em obediência a meu pai maior, que me sustenta e me deixa firme todos os dias. E eu tenho convicção que meus filhos vão vir comigo um dia, igual os meus pequenos estão, seguindo o caminho do Senhor. Então, para vocês, jovens, obedeçam, escutam seus pais. Por mais que falam não, vocês não entendam, mas ouçam, porque Deus tem um propósito para tudo. Porque hoje eu não tenho arrependimento nenhum da ida do meu pai. E quando ele foi, eu estava grávida de Helena, eu não chorei de tristeza porque ele estava indo, mas eu ia chorar de saudade, porque em desobediência a ele nunca. Então eu queria deixar para a igreja refletir, Provérbios, desculpa o nervosismo, gente. Provérbios 3, Filhos meus, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Agradeço pela oportunidade. Os jovens vão louvar primeiro, enquanto as crianças ainda se preparam ali, tá? A Índia, meus amados irmãos, é talvez das nações que mais nós devemos interceder e conhecer, dada a sua importância em missões. Se nós formos comparar o Brasil com a Índia em termos de população, a Índia tem 6 Brasis lá dentro. Tem 6 vezes a população do Brasil lá dentro. Se nós formos compararmos o Brasil com a Índia, o Brasil que foi colonizado
né, por cristãos. E tem quase 100% aqui de pessoas que são evangélicos ou católicos ou pessoas que conhecem a Jesus e com a liberdade plena para adorar a Deus. Se nós formos para a Índia, lá é o oposto. Lá quase 98% são de outros grupos, com maioria hinduísta, 80%, depois muçulmanos, e só 2,3% de cristãos. Na Índia, com mais de 1 bilhão de pessoas, com 6 Brasis, nós somos a minoria, 2% apenas. Significa que nós temos mais de 1 bilhão de pessoas em uma única nação sem ao menos conhecer Jesus. Mais de 1 bilhão de pessoas hoje, que se Jesus voltar, elas não entrarão no reino do céu, porque não conhecem e não aceitaram a Cristo. Isso em uma única nação. Por isso nós precisamos conhecer a Índia, para podermos mais efetivamente intercedermos para aquela nação. E obviamente que não vai ser em 15 minutos, no relatório de hoje que nós vamos conhecer a Índia, mas vamos conhecer pelo menos um pouquinho do sofrimento. Porque a leitura bíblica de hoje, o texto que nós lemos, fala da perseguição que Herodes fez contra Cristo. E quantas crianças morreram naquela perseguição. E quantas pessoas hoje estão sendo perseguidas na Índia. Então, os jovens adorando ao Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam boas novas. Romanos capítulo 10, versículo 15. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode ir. Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Mas um dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Mas um dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Ele desceu no porão do navio, lá se deitou e dormiu pra tranquilo. E uma noite aquela forte começou. Mesmo assim o pregador fugiu, não acordou. Jonas, acorde, os seus dedos estão apontando. Ai, 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 que tempestade. Isso tudo é culpa minha. Estou fugindo de Deus, desobedecendo o que Ele me pediu. Podem me jogar no mar. Eu sei que as ondas vão parar. E assim todos vocês ficarão salvos. Jogaram Jonas no mar, um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedeceu, só dá nisso. Jogaram Jonas no mar, um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedeceu, só dá nisso. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Jogaram Jonas no mar, um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Mesmo fugindo, Deus o salvou. E na praia o peixe jogou. Jonas logo se levantou, pegou em outra cidade e tanta gente se salvou. Isso, glória a Deus. Vamos passar agora para o relatório missionário. Vamos estar falando da perseguição na Índia. Logo após eu passar os slides da Índia, eu já convido a irmã Aricelma, tá, irmã Aricelma, para estar orando pelos missionários. E após o relatório da Índia, nós vamos ter um vídeo feito pelos Gideões Internacionais na Índia, é 1 minuto e meio. Apesar dele estar em inglês, dá para a gente ver um pouquinho do trabalho dessa agência missionária e como eles têm colaborado para que a palavra de Deus se propague nessa nação de mais de 1 bilhão de pessoas. E eu gostaria que o irmão Dionísio estivesse orando, tá, para esses irmãos Gideões Internacionais na Índia. Tá? Então vamos ao relatório. Logo após as orações, nós teremos aí o irmão Vander louvando ao Senhor e os irmãos sejam apostos para recolher os dízimos e ofertas para a obra missionária. Esse mês nós
levamos o material de reciclagem para venda, né? E deu um valor de R$300 para o Caixa de Missões, tá? Para a honra e glória do nome do Senhor. Então, os materiais plásticos, as latinhas, todo o alumínio, deu esse valor de R$300 para o Caixa de Missões aí. Então, a Índia, como eu disse, é 1,2 bilhões de pessoas e apenas 2%, 2,3% são cristãos. Aquela cor vermelha representa a posição da Índia no mundo, né? Aqui é um gráfico, essa parte laranja mostra o hinduísmo, quase 80%, 79,9%, praticamente 80% são hindus. E a gente vê muito os muçulmanos como radicais, mas os hindus também são radicais. Há muitos grupos extremistas hindus e há grupos jihadistas lá também. Então você tem radicais muçulmanos e radicais hindus. Só para os irmãos terem a noção do que é um hindu radical, todo mundo conhece Mahatma Gandhi, ou pelo menos já ouviu falar sobre ele. Foi o grande líder indiano que conseguiu a libertação da Índia do domínio inglês. E ele pregava uma resistência pacífica. Então, quando ele conseguiu que os ingleses desistissem da Índia e deixassem eles se autogovernarem, e aí começou um problema, porque eles tinham uma minoria muçulmana e uma maioria hindu. E aí, como é que ia fazer? Aí Mahatma Gandhi falou assim, não, nós viemos até aqui com a paz, nós vamos continuar com a paz. Dá um pedaço do território para os muçulmanos e os hindus continuam com o resto da Índia. Daí surgiu o Paquistão. Então, ele fez um acordo de paz, e não houve guerra, e os muçulmanos ficaram com o Paquistão, mas uma parte dos muçulmanos ainda permaneceu em território indiano, nós vemos aí 14%. Mas um radical hindu matou o seu próprio líder. Um radical hindu que queria a guerra, não queria aquilo, ele matou Mahatma Gandhi. Se ele é capaz de matar um próprio hindu, o que ele não faz com um cristão? O que ele não faz com um cristão? E aí foi publicado na revista Veja, 2018, mas a fonte é uma fonte, uma agência missionária que é Portas Abertas, que mostra que a Índia ela é a 11ª no ranking das que mais perseguem os cristãos. E os 11 primeiros são chamada de perseguição extrema, é a mais alta categoria de perseguição. Tem severa e extrema, ela é a última posição da extrema, ela está depois do Irã. Nós consideramos o Irã como um país muito hostil ao Evangelho. Ela está logo depois do Irã, ela é a 11ª, né, em dificuldade para se viver como um cristão. Pode passar. E com a perseguição aumentando, né, que foi indicado. Ali é uma indiana, e o lema do governo, daqueles que são chamados de nacionalistas, né, é um povo, uma língua, uma religião. Qual que é? O hinduísmo. Ou seja, o lema deles é terem 100% da nação hindu. Esse é o propósito daqueles que são nacionalistas, são os extremistas na nação. Os cultos nas igrejas são interrompidos, pastores, líderes e outros cristãos são agredidos, mulheres são violentadas e crianças nas escolas, elas sofrem bullying e perseguição. Se hoje nós estivéssemos na Índia, nós estaríamos sujeitos a qualquer momento, sermos invadidos, a paulada, a pedrada e a flechas, e temos de sairmos todo mundo correndo porque estamos adorando ao Senhor. Pode passar. As leis, em alguns estados, já criaram leis anticonversão. O que é essa lei anticonversão? Né? Você não pode se converter, se torna crime se converter ao cristianismo, por exemplo, ou mudar do hinduísmo. Você só pode ir para o hinduísmo, mas não pode sair do hinduísmo. Né? E convencer o outro, né, a ser um cristão se torna crime em alguns estados. Né? A meta do nacionalista é expulsar todos os cristãos da Índia.
E é isso que nós temos visto em muitos lugares, e aí está um retrato. Essa é a casa de um pastor. Olha o que eles fizeram com a casa do pastor. Avisaram a ele que deveria se voltar a ser hindu. Ele não quis. E ele estava orando. E ele, olha lá, o pastor agradeceu a Deus porque ele soube do fogo enquanto orava. E ele pôde salvar a si mesmo e os seus familiares. Ele correu, fechou o botijão para não haver uma explosão e conseguiu acordar a esposa, o irmão, os filhos e sair da casa. E teve de sair da aldeia. Isso foi 30 de julho, há 6 meses atrás. Pouco mais de 6 meses atrás. Agora aí, dia 24 de novembro, 15 cristãos foram feridos na Índia. Eles estavam em uma cerimônia na casa de Muka, que é o nome da mulher. Eles estavam comemorando o nascimento de uma criança e ia dar um nome àquela criança. E eles chamaram alguns parentes, alguns amigos para essa reunião e ali eles começaram a adorar a Deus, fizeram um culto. E porque eles estavam cultuando, eles foram atacados pelos extremistas daquela região. E havia 5, nessa reportagem de 24 de novembro, havia 5 pessoas em estado grave e muitas outras feridas. Foram atacados com pedras, flechas e pauladas. Pode passar. Aqui o site Portas Abertas corta a face das pessoas justamente para que a gente não identifique quem são, porque eles são perseguidos naquela nação. Não pode divulgar a imagem da pessoa. E aí está a cura e perseguição de uma cristã na Índia. Essa mulher, ela tinha forte dores de estômago, e ela já havia buscado tratamento, não conseguia. Ela foi na feitiçaria, nos rituais, e não conseguia. E aí ela foi convidada para uma reunião de oração. E ela passou a gostar daquela reunião de oração e ia participar. E gradativamente ela foi curada. Deus não curou ela de uma vez por todas, mas gradativamente ela foi curada. E quando ela foi curada, ela não queria mais sair. Ela não quis mais deixar de ser cristã. Mas os vizinhos descobriram que ela era cristã, que ela havia convertido. E começaram a pressionar então o marido para que ela se desconvertesse, que ela voltasse ao hinduísmo. E aí o marido começou a brigar, começou a bater nela, e ela não cedeu. E durante 2 anos ela teve essa grande luta ali com o marido em casa, com os vizinhos, até que ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus. E agora os 2 eram cristãos. A aldeia se reuniu e os expulsaram de lá. Eles tiveram de largar seus bens, suas casas, tudo para trás, por causa da perseguição. Os nacionalistas, a matéria agora do mês de fevereiro, 16 de fevereiro diz, os nacionalistas querem proibir as práticas cristãs na Índia. Precisamos interceder pelos governadores, pelos legisladores, para que não proíbam as igrejas, não proíbam os cristãos ali, não persigam os cristãos para que eles se convertam e que haja liberdade de cultuar, adorar a Deus. Pode passar. E a última reportagem, igreja é atacada e o pastor é ameaçado em Bangladesh, que é uma das maiores cidades da Índia e das cidades mais pobres também. Ali está a imagem do pastor, a igreja foi saqueada, foi roubada, destruíram o telhado, ele foi à delegacia prestar queixas, que é um procedimento normal. E chegando na delegacia, eles começaram a questionar ele, porque que ele tinha deixado de ser muçulmano e tinha se tornado cristão. E em vez de atentar para o que ele estava dizendo, eles começaram a incriminar o pastor. O pastor ficou 4 horas e meia detido na delegacia. E quando ele saiu, ele ficou sabendo que no fundo da delegacia, um líder muçulmano que havia participado do ataque estava tomando café com os policiais. E ele foi ameaçado pelo telefone. Ele teve de sair da aldeia, fugir da aldeia junto com a sua família. E nós devemos interceder pela vida dele, que ele corre risco de vida. Ele foi ameaçado e teve de fugir da aldeia para não ser morto. Então aqui está
diversas agências missionárias, diversas pessoas estão lançando a rede naquela nação. Né? Vamos interceder por essas pessoas. Irmã Aricelma, e enquanto a irmã Aricelma intercede, vocês já podem providenciar o próximo vídeo. E o irmão Dionísio, tá aí? Pode vir, irmão Dionísio. Pode chegar aqui também. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. O meu coração fica muito dolorido quando vejo as notícias dos irmãos perseguidos, irmãos. Mas eu sempre oro por eles e nós vamos orar. Convido a igreja a se colocar de pé. A minha oração é para que o Senhor não deixe nenhum dos irmãos esmurecer. É para que o Senhor sustenta e que o Senhor revista eles de autoridade, para eles darem testemunho do nome do Senhor perante os seus algozes, né? Querido Jesus, oh Deus de grande misericórdia, Pai Santo, nós suplicamos em nome do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dos irmãos que sofrem perseguição por causa do seu evangelho, não só na Índia, mas em todo o mundo, em todos os países onde se levanta a perseguição contra o teu povo. Pelo amor do nome do Senhor, nós te pedimos, Pai, não deixa nenhum dos teus servos esmurecer, mas sustenta-os na perseguição, sustenta-os nesses momentos difíceis, reveste-os de autoridade do teu Espírito Santo, para que possam propagar cada vez mais o teu nome e confessar que o Senhor é o Salvador. E desperta-nos, ó Pai, que temos tanta liberdade e às vezes somos descuidados, mas desperta-nos, Senhor, para estar ajudando no que for necessário, no que for possível, com as nossas intercessões, com as nossas contribuições para a obra missionária. Sustenta os teus servos missionários, dando a eles graça, dando a eles, Senhor, cada dia mais entusiasmo em fazer a tua obra. Eu suplico em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode passar, irmão Sérgio. Aqui na igreja há 2 casais, a minha família, a família de Dionísio. Nós fazemos parte dos Gideões Internacionais no Brasil, né? É a mesma instituição, né? Mas tem uma organização lá na Índia, né? Que os Estados Unidos mandam os Novos Testamentos, a maioria fruto da igreja, praticamente fruto da igreja americana, que doa esse material. E esse material vai para a Índia. Esses irmãos lá que são muito pobres, eles fazem a distribuição desse material. Eles não conseguem distribuir como nós no Brasil, pegando para uma escola A, B e C. Eles têm que escolher a A e têm que pegar aleatoriamente outra. Porque se eles pegarem em sequência, eles podem sofrer atentado, podem sofrer emboscada. Então eles vão aleatoriamente e até eles mesmos decidem na hora, para que não haja, para diminuir os riscos aí, né, com relação à vida deles. Tá, irmão? Pode passar. Exatamente 1,35 bilhões de pessoas vivendo na Índia. Desde 61 foram 299 milhões de escrituras que foram distribuídas pelos Gideões. Eles distribuem nas escolas, falando do Evangelho. Aí são 24 idiomas, 24 línguas que é distribuída. That's my mother tongue. And that spoke to me a lot. I could access the heart of God in the language that I am very much comfortable with.
a The Lord has população. blessed you to bless others. Thank you because you understand the need. Obrigado por nos dar um Novo And thank Testamento. you for filling the gap and standing in the gap and sharing your blessings with us. Amém. São estudantes, as mulheres. As escolas. Apenas um flash do trabalho deles. Tá? Um flash do trabalho. E sabendo que eles fazem com amor e estão muitos arriscando a própria vida por amor à causa do Evangelho. Glórias a Deus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Somos gratos ao Senhor Jesus por mais uma vez estarmos aqui na casa do Pai, não é? Para louvarmos, adorarmos e agradecer o Senhor. Há algum tempo o irmão Rígido nos apresentou esse trabalho e aquele que tem sede de contribuir com a obra de Deus, aquele que tem sede de espalhar a palavra do Senhor à humanidade, ao globo terrestre, ao alcance daquelas vidas que estão sofrendo, que não conhecem Deus, ficam procurando a paz nos outros trabalhos, que não tem conhecimento da palavra de Deus. Então, nós decidimos continuar contribuindo com esse trabalho, que o trabalho dos Gideões é divulgar a palavra do Senhor, é apresentar a vidas, é apresentar às pessoas Jesus Cristo, para que sejam salvos na pessoa da tua palavra, na pessoa do Senhor Jesus, não é? Então vamos orar em prol desse trabalho. Ficamos de pé, por favor. Vamos orar também os nossos contribuintes. Os coletores estarão logo coletando os trabalhos, as ofertas e dízimos para manutenção da casa do Senhor. Mas o objetivo, vamos também orar, todos os missionários, todos aqueles que deixaram seus lares, seus familiares, sua terra natal e partiram para lugares distantes para divulgar a palavra de Deus, para levar a mensagem, aquela que vai no fundo do coração, lá, e fala: Jesus salva, Jesus cura, Jesus vai aliviar sua dor. Aleluias. Glórias a Deus. Pai querido, é no nome do Senhor Jesus que aqui estamos, ó Pai, para apresentar, Senhor Jesus, todos os missionários, ó Pai, Gideões, os pastores, pastoras, ó Deus, todos aqueles, Senhor Jesus, que deixaram seus lares, deixaram a sua terra natal, seus familiares e partiram, Senhor, para terras distantes, ó Pai. Não levando em conta a dificuldade, ó Deus, não levando em conta, Senhor, os terrorismos, ó Pai, não levando em conta, Senhor, que poderia perder a sua vida ali, Pai, em prol da Tua palavra, Senhor, em prol do Evangelho, Senhor, mas crendo que o Senhor era com eles, crendo que o Senhor está os guiando, crendo que o Senhor irá sustentá-los ali, ó Pai. E vários, ó Deus, milhares, Senhor Jesus, de pastores, missionários, missionárias, se decidiram a fazer esta obra, Pai. E sabemos que o Senhor é com eles, porque a obra é do Senhor. Porque o Senhor é que tem sustentado essas pessoas, ó Pai. O Senhor, ó Deus, é que tem tido compromisso com essas pessoas, ó Pai, para levar a Tua mensagem, Senhor. Que o Senhor venha os honrar ali, Senhor. Que o Senhor os proteja e os guarda, Pai. Que o Senhor os blinda com a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor os blinda com a marca do Teu sangue, Senhor Jesus, para que nenhum mal os atinjam, Pai. Para que a violência, Senhor, seja apaziguada, Pai. Quer a humanidade, Senhor Jesus, os homens violentos, os homens sanguinários, Senhor Jesus, entenda que é um Deus que tudo vive, um Deus que pode, um Deus que cura, que liberta, que transforma. Aleluias. E que não eles poderão com Deus. Ninguém para Deus, aleluia. Eles não irão parar o Evangelho, não irão parar a palavra do Senhor, porque ela vai ser divulgada com sangue, com chicotes, com angústias, com tristezas, mas ela não vai parar, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é com esses homens, é com essas famílias, é com essas mulheres, aleluias, glórias a Deus. E que assim fica, ó Pai, o clamor desta igreja, Senhor, o clamor, ó Deus, do Teu povo, Pai, em prol da Tua obra, Senhor, em prol das vidas desses homens, dessas mulheres, ó Pai, que decidiram, Senhor, fazer a Tua obra. E assim cremos e entregamos, ó Deus, nas Tuas mãos. Amém. Glórias a Deus. Irmão Wander louvando ao Senhor, logo depois
irmão Charles com a apresentação dos nossos visitantes. Tá? E depois nós teremos a preciosa palavra do Senhor. Com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Queridos, ao ouvirmos essas notícias de tanta perseguição, que nós possamos aproveitar essa liberdade que temos no nosso país para anunciarmos Jesus a essas pessoas. Porque muitos vivem sofrendo, vivem chorando, porque não conhecem a esse Jesus maravilhoso. Mas que a cada dia nós possamos dizer: Cristo ainda ama a você. Neste mundo de pecados, vagando você está, sem ter paz, sem alegria, pensando em se acabar. Já cansado desta vida, vai seguindo a chorar, mas existe uma esperança. Jesus Cristo quer salvar. Por que chorar? Por que sofrer? Se ainda existe uma razão para viver. Por que chorar? Por que sofrer? Se Cristo ainda ama você. Por que chorar? Por que sofrer? Se Cristo ainda ama você. Por que chorar? Por que sofrer? Se ainda existe razão para viver. Por que chorar? Por que sofrer? Se Cristo ainda ama você. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Graças a Deus. Queridos, vou dar só um aviso rapidinho antes de apresentar os nossos visitantes. É o seguinte, gostaria de conclamar a igreja para fazer a sua contribuição missionária nos nossos carnês, né? E eles ajudam os nossos missionários no campo, né? Então, além de cumprir lá em Malaquias 3:10, trazer todo o dízimo à casa do Senhor para que haja mantimentos, né? Que não haja mantimento só aqui, né? Mas se haja mantimentos também na casa dos missionários. Tá bom, meus queridos? E no próximo mês, no culto de missões, nós vamos fazer um sorteio aqui de uns canecos para todas as pessoas que tiverem a sua contribuição no carnê, tá? Nós vamos anotar. Aqueles que, porventura, também tenham contribuído no envelope, nós vamos fazer esse sorteio no próximo culto de missões, tá bom? Bom, está brilhantando o nosso culto de hoje, alguns visitantes aqui. Nicole, do Jardim Vitória, queremos só que você manda. Obrigado pela sua visita. Camille de Betim, onde está? Está mais ao fundo. E Larissa, que veio também aí dos Estados Unidos, está com a gente nessa noite com a Melissa. É isso mesmo? Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua visita. E o nosso preletor de hoje, irmão Tiago, conheci ele através do pessoal do Templo Central. Ele é dessa região de Parque Jardim e vai estar ministrando a palavra de Deus para os nossos corações essa noite. Ao lado da irmã Rose, que tem o cadastro. Amém? Vamos dar um amém para todos os nossos visitantes, meus queridos. Amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor. E voltem outras vezes. Obrigado pela visita de todos vocês. Bom, Tiago, com a palavra.
Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, estamos felizes de poder estarmos aqui para adorarmos a Deus, ouvir Ele falar conosco e já podemos sentir a sua presença, não é verdade? Amém? Agradecer aos irmãos pela recepção. Deus abençoe poderosamente. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 38. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 38. Nós vamos ler do verso de número 10 ao verso de número 13. Profeta Jeremias, capítulo de número 38, versículos de número 10, 11, 12 e 13. Agradecer ao irmão Charles pelo convite, Deus abençoe. Pastor Vandercy, muito obrigado, Deus abençoe. Irmão Richard, cumprimentando o pastor Vandercy, cumprimento os demais obreiros, Deus abençoe poderosamente. Profeta Jeremias, capítulo de número 38, versos 10 a 13. Os irmãos encontraram? Amém? Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria. Tomou dali umas roupas usadas e trapos, e as desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas, e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Amém? Pode se assentar. Queridos, a vida de um profeta nunca foi fácil. Se nós formos ler durante todo o Antigo Testamento, vamos perceber que sempre houve perseguição por parte das pessoas que ouviam a palavra de Deus e não a aceitavam. Não foi diferente com a vida deste homem chamado Jeremias. Deus chama este profeta ainda muito novo. Capítulo de número 1 do livro do profeta nos revela que o próprio Jeremias olha para a sua circunstância e vai dizer que ele não poderia fazer a missão que Deus havia colocado a ele, porque ele não passava de uma criança. Entretanto, Deus o chama, Deus o convoca para uma missão que certamente não seria fácil. Ele pregaria, ele profetizaria para uma nação de coração duro. O povo de Judá, especificamente a cidade de Jerusalém, era um povo que há muito tempo Deus já estava falando que precisavam se converter, precisavam se voltar a Ele. Entretanto, o povo de Jerusalém, o povo de Judá ouvia as palavras de Deus e somente ouvia, não as colocava em prática. Como consequência de toda a palavra de Deus que é pregada e não ouvida e não praticada, o povo sofreria severos danos na sua vida. O povo teria que passar por um exílio. A nação Babilônia agora dominaria o povo de Judá e eles agora seriam levados como cativos para aquela nação. Entretanto, Deus sempre usou os seus profetas para orientar, para dizer, para chamar, para convocar o povo. E dentro desse seleto grupo de homens de Deus está o profeta Jeremias. Um homem que foi extremamente perseguido, um homem que foi preso, agredido por pregar a verdade, a palavra de Deus para uma nação de coração duro. O capítulo de número 38 nos revela mais uma da triste vida que o profeta Jeremias sofreu. Perseguições, mais uma vez, em que ele está sofrendo. Os príncipes, os principais dos homens daquela cidade, da cidade de Jerusalém, ouviram Jeremias profetizando, dizendo que quem estivesse na cidade de Jerusalém e não passasse para o lado dos babilônios, se não morresse pela espada, morreria pela fome ou pela peste. E agora aqueles homens ouvem a profecia que Jeremias estava profetizando e vão chegar à seguinte conclusão: Jeremias está desanimando a mão dos nossos soldados. Nós precisamos calar ele, nós precisamos pará-lo, nós precisamos fazer com que ele não profetize mais. E pegam a Jeremias e o jogam não em uma prisão, e o prendem, dessa vez, não em uma prisão comum. O texto bíblico diz que o jogam em uma cisterna. Só que essa cisterna não tinha água. Essa cisterna tinha somente lama. E é lá que o profeta foi jogado.
O profeta Jeremias, o texto bíblico é bem claro em dizer que ele se atolou na lama. Agora observe comigo, Jeremias está sem saída, Jeremias está atolado na lama, e a tendência normal que se ele continuar lá é morrer. Pelas próprias forças dele, ele não pode sair sozinho, pela sua própria capacidade ele não pode sair de lá, ele está no buraco, ele está na lama, está sem saída. Entretanto, o texto prossegue, porque por mais que Jeremias está lá naquele lugar, um homem chamado Ebed-Meleque, um etíope, servo do rei, percebe que o que fizeram com Jeremias não está certo e vai até o rei e pede para ele a liberação para tirar Jeremias de onde ele estava. Este homem, Ebed-Meleque, é autorizado pelo rei para ir até onde Jeremias está, o tirá-lo da cisterna e o trazer de volta para o átrio da guarda. Querida igreja, de maneira muito rápida, de maneira sintetizada, nós queremos ministrar a palavra de Deus ao nosso coração dentro deste texto bíblico. Porque a história do profeta Jeremias se parece muito com a minha e com a sua história. E essa noite, já que estamos em um culto de missões, o Senhor nos trouxe aqui para nos relembrar, para nos recordar a graça dele que veio na nossa vida. Assim como Jeremias estava atolado na lama sem saída e não poderia sair de lá de onde ele estava, nós também estávamos. Mas alguém desceu até aqui e veio com forte mão, nos tomou para si, nos resgatou, nos tirou da lama e nos colocou no átrio, aonde nós podemos estar adorando o nome dele e glorificando o nome do Senhor. É interessante que este homem chamado Ebed-Meleque se parece muito com a história do meu e do seu Senhor. O nome Ebed-Meleque, o significado dele significa servo do rei. Qual é o significado do nome dele? Servo do... Filipenses capítulo de número 2, a partir do verso de número 7, o apóstolo Paulo vai nos declarar um texto bíblico dizendo assim, capítulo de número 2, a partir do verso de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Nós não poderíamos sair do lugar onde estávamos, mas o servo desceu. Nós estávamos atolados na lama, mas o servo desceu. Pelas nossas próprias forças e pela nossa própria capacidade, nós não poderíamos sair de lá, mas houve um que desceu, se fez servo, nos resgatou, com forte mão nos colocou aqui, e é por isso que nós glorificamos a ele. Nós só estamos aqui porque o servo desceu. Ebed-Meleque vai até onde Jeremias está. E observe que aquele homem tinha um trabalho dentro da casa, do palácio. Ele não tinha obrigação nenhuma de descer, mas ele foi lá e desceu para resgatar Jeremias. Ele foi lá e desceu para tirar Jeremias da lama. Ele foi lá e desceu para tirar Jeremias do buraco. Quem sabe você chegou aqui essa noite dessa maneira. Você olha para o seu redor e não tem saída. Jesus está com a mão estendida para você e dizendo assim: se você quiser, eu te tiro da lama, te tiro do buraco, te tiro de onde você não pode sair sozinho, mas com a minha mão eu te resgato e te coloco para glorificar o meu nome, porque eu posso ser Deus na sua vida. Ebed-Meleque vai até lá para tirar Jeremias da lama. O rei diz para ele assim: agora você vai, toma com você mais 3 homens, ou dependendo da sua versão, mais 30, e tira Jeremias de onde ele está, e arranca Jeremias de onde ele está. Verso número 11 diz assim: tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e uns trapos. Ele vai descer para resgatar. É fato que ele vai descer para livrar alguém da lama, e que alguém que está, a tendência é morrer. Se continuar do jeito que está, ele vai morrer. E é exatamente por isso que Ebed-Meleque vai descer. Ele diz assim: Senhor, meu rei, se ele continuar lá, ele vai morrer de fome, na cidade já não tem mais pão. Então Ebed-Meleque sabe a condição que Jeremias está, e ele vai pegar algumas coisas.
Talvez alguém poderia dizer assim, agora ele vai pegar algo que vai ajudar a fortalecer ainda mais, mas olha o que ele toma. Além de cordas, ele toma roupas usadas e trapos. Isso me chama a atenção. Porque roupas usadas vai nos revelar de maneira clara no texto o que alguém usou, levou para onde queria, transportou para onde queria, até que chegou um dia que ele disse assim, não vou usar mais, deixa aí. Trapos vai nos dizer, e dependendo das versões vão dizer assim, trapos rotos, furados, rasgados, apodrecidos. Quem olharia para um trapo e poderia dizer assim, isso para mim tem algum valor? Mas o servo que desceu olha diferente. Porque talvez alguém no passado levava você para onde queria, me levava para onde queria, até que um dia ele disse assim, não vou usar mais, deixa aí, já não presta mais. Mas o servo passou por lá, olhou para mim e para você e disse, ainda que a estrutura dele e dela não seja a melhor, para mim tem valor. Sabe o que é isso? Em nós mesmos não há valor nenhum, mas você sabia que o servo quer usar a mim e a você para resgatar alguém que está na lama? Quem olha para mim e para você talvez olhe e diga, não tem nenhum valor, para mim não presta, está apodrecido, está roto, essa roupa aí é usada, não tem valor nenhum, mas o servo passou lá por baixo e disse, coloca na minha mão que eu vou usar. Porque o texto bíblico diz assim, que ele tomou, e se ele tomou, está na mão dele. Quem sabe você chegou aqui precisando ouvir isso. Você não tem entendido pelos lugares que talvez Deus tenha levado você. Pelos desertos, pelos vales da vida. Deixe-me te dizer algo da parte de Deus. Sabe por que é que você está nesse deserto? Sabe por que é que você está nesse vale? É porque antes de tudo você está na mão dele. Ele leva a mim e a você para onde ele quer. Ele nos transporta para onde ele quer. Ele nos carrega para onde ele quer, porque ele nos tomou e nós estamos na mão dele. Ele tomou roupas usadas e trapos e foi lá até onde tem alguém que está na lama. E foi lá até onde alguém que não tem saída para ele. E foi lá até alguém que está no buraco, na cisterna e não pode sair sozinho. Sabe o que é que ele faz? Ele olha e diz assim, eu vou usar. Eu vou tirar da lama. Eu vou resgatar da lama. Eu vou tirar quem está atolado na lama. E eu conto com você para me ajudar nessa missão. Não que ele precise, mas ele quer contar comigo e com você para tirar alguém da lama. É pela força dele, mas ele quer contar comigo e com você para tirar alguém do buraco. Não é pela nossa capacidade, é pela capacidade dele, mas ele quer contar comigo e com você para que a obra, a missão dele seja executada. Aonde estão aqueles que estão dispostos a trabalhar com o Senhor, a auxiliar ao Senhor? Pelo poder dele nós vamos, pela força dele nós vamos pelo poder do Senhor. Ele olha para Jeremias e diz assim, Jeremias, coloca estes trapos ou essas roupas usadas nas axilas para proteger as cordas, certamente seriam muito grossas, então para não haver dor para o profeta, ele manda colocar lá. E aqui eu concluo. Observa que o trapo vai até onde Jeremias está. Vai lá auxiliar. Vai lá fazer parte do processo da salvação. Mas quem puxa a corda não é o trapo, não é a roupa usada, é quem está em cima. É pela força de quem está em cima que quem está na lama sai. É porque quem está lá em cima puxa a corda, que quem está no buraco sai do buraco. É pela força de quem está na parte de cima, que quem não tinha saída para ele, agora tem. E sabe quem está no processo? Eu e você. Ele quer contar comigo e com você.
O próprio apóstolo Paulo vai dizer que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Imagine só, quem estava na lama, quem não tinha saída, agora está saindo de lá. Porque quem está em cima está puxando a corda, está tirando da lama, está tirando do buraco e colocando no átrio da guarda. Porque a graça dele chegou até mim e a você, nos tirou da lama, nos tirou da cisterna, aonde nós iríamos morrer, e nos colocou no átrio da guarda. Ainda que tenhamos limitações, ainda que sejamos muitas das vezes como roupas usadas e trapos, e ninguém quer ser chamado de trapo, mas a nossa humanidade revela o quão limitados somos. O servo que desceu e agora é Senhor, o nosso Senhor Jesus, quer nos usar para essa missão. Ele quer nos levantar para essa missão. Tem muita gente para sair da lama, e Jesus conta com você. Tem muita gente para sair da cisterna, e Jesus conta com você. Tem muita gente que não tem saída para ele mais. O homem olha e diz, de lá ele não vai sair. Mas Jesus quer contar com você para essa obra, para esse chamado, para essa vocação que o Senhor nos colocou como ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus conta comigo, Jesus conta com você. Se você deseja fazer parte deste exército poderoso da parte do Senhor, abaixe sua cabeça e ore comigo. Pai, nós te louvamos. A sua palavra foi ministrada aos nossos corações e nós te agradecemos por falar conosco. Ainda que tenhamos nossas limitações, nossas dificuldades, a nossa humanidade muitas das vezes revela a nossa fraqueza, e Jesus, nós estamos aqui dispostos, colocando mais uma vez diante do Senhor e dizendo, usa-nos de acordo com a tua vontade. Usa-nos para tirar pessoas que estão na lama e não tem mais saída. Usa-nos, Senhor Jesus, para arrancar pessoas que para elas a tendência é morrer. Mas se o Senhor nos usar, se o Senhor for até lá, e através da nossa vida nós trabalharmos juntamente com o Senhor pelo seu poder, Jesus, capacita-nos, levanta-nos para fazer a sua obra, para pregarmos o evangelho, nos enche de ti, capacita-nos para fazer a sua obra e levantar pessoas. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos poderosamente. Jesus conta conosco para essa grande obra. Meus irmãos, com a permissão do nosso irmão Richard, do nosso pastor, alguém que ouviu a palavra do Senhor essa noite, ouviu os cânticos que foram ministrados, e essa noite você compreendeu que precisa sair da situação em que você está. Jesus está com as mãos estendidas para você. Jesus estendeu a sua mão para você mais uma vez, e Ele quer te tirar da situação em que você está. Tem alguém que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador? Tem alguém? Tem alguém que deseja reconciliar com o Senhor? Tem alguém? Jesus te chama. Jesus quer ter você na presença dEle. Jesus quer libertar a sua vida. Tem alguém? Aceitar a Jesus como seu Salvador? Ou retornar à casa do Senhor? Se não tem, que Deus te dê outra oportunidade. Que Deus abençoe a vida dos irmãos poderosamente. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus para a igreja, amém. Quantos podem dar um amém esta noite, em nome de Jesus, por essa palavra? Deus abençoe, em nome de Jesus, sua vida, Tiago, a sua família, Deus abençoe, amém? Os irmãos querem agradecer e convidar o Tiago novamente para estar conosco, amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, amém? Nós agradecemos a Deus por esta palavra e que Deus possa abençoar poderosamente a vida dos irmãos, amém? Nós, ao final deste culto, a bênção apostólica, os irmãos que não participaram da ceia, os irmãos
podem reunir nesse banco do lado direito, nessa fileira. Nós vamos celebrar a Santa Ceia para os irmãos, amém? Os irmãos que não puderam por força maior. Nós vamos estar orando e agradecendo a Deus pela vida de todos os irmãos. Lembrando, irmãos, que no dia de ontem, às 14 horas, houve um novo decreto municipal, qual os estabelecimentos não essenciais vão estar fechados, amém? Mas, graças a Deus, a igreja é mais que essencial, amém? Então, nós vamos aqui dar continuidade à programação que havia sido feita com os cultos reduzidos com 1 hora, amém? Então, terças-feiras, quintas-feiras, o culto será das 19h30 às 20h30, amém? Nós vamos estar também no círculo de oração às 14 horas, a oração matutina às quartas-feiras. O irmão Vanderlei está ali direcionando esta oração, os irmãos que puderem. 1 hora também, de 7 a 8 da manhã. Domingo nós estaremos na escola bíblica dominical também, das 9 horas às 10 horas. Nós pedimos aos irmãos que, se possível, os irmãos, sempre que entrarem, aqueles que também na saída quiserem higienizar as mãos, os irmãos fiquem à vontade, amém? Os irmãos venham com máscara e possa, em nome de Jesus, ter esse cuidado que nós mencionamos aqui pela manhã, foi mencionado pelo pastor Jorge. Graças a Deus, boa parte dos irmãos que aqui da igreja tiveram enfermos, os irmãos recuperaram, graças a Deus, e aqui estão adorando a Deus junto conosco. Então, que vocês possam estar participando desses cultos e glorificando, exaltando o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Deus abençoe aos irmãos que nos visitaram, amém? Que estão nos visitando nesta noite. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Eu vou orar nesta oração final. Nós vamos estar orando para o Oswaldo Laranjeira, o irmão que encontra-se internado, e os irmãos auxiliam ali, levando a Santa Ceia, amém? Vamos orar para que Deus possa restabelecer a sua saúde, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Logo após, o pastor estará dando a bênção apostólica, em nome de Jesus. Quantos creem que Deus é poderoso para atender, amém? As nossas orações. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite, meu Deus, por esta palavra que o Senhor, meu Deus, falou aos nossos corações, pela oportunidade, meu Deus, os louvores que aqui foram entoados, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e planejado nas nossas vidas, ó Pai. Deus, nós oramos pedindo ao Senhor que o Senhor, meu Pai, visite através do Teu Santo Espírito, meu Pai. O Espírito Santo possa ir de encontro, meu Pai, ao hospital onde encontra-se, meu Pai, o irmão Oswaldo, meu Pai, assim como os demais que foram mencionados, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa cuidar da saúde dele, meu Pai, da irmã Juraci, meu Pai, de todos os irmãos que precisam, meu Pai, e que estão também, meu Pai, passando por momento de enfermidade. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor cure, que o Senhor liberte, meu Pai, que o Senhor salve, porque nós confiamos na Tua palavra e cremos no Senhor, meu Pai. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a família, meu Pai Almeida, que o Senhor possa continuar confortando, abençoando e guardando, meu Pai, cada familiar, meu Pai. E assim nós te agradecemos nesta noite, pedimos que o Senhor leve cada um em paz aos seus afazeres, meu Pai, dando uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Pastor, dando a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, hoje, agora e sempre. Saudemos aos outros com a paz do seu dia. Só que toquinho só, né?